Voltamos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Alguma coisa acontecendo com os áudios. E eu vou fazer os convites aqui novamente para Mari, para Janaína, para a gente iniciar a nossa live, hein? Com o pessoal da Sabem. Usar em vida. Olá. Olá. Da outra vez eu aceitei a Janaína. Não fui eu que fiz o convite. Talvez possa ter dado alguma coisinha. Agora Pronto. acho que deu certo. Agora sim. Eu estava ouvindo a minha voz novamente. Oh, meu Deus, tá dando Eu entrei retorno. como participante, talvez. Você deve ter me aceitado como participante, porque eu entrei Foi. na sala. Não, aí eu acho que deu alguma coisinha. Aí dessa vez foi o convite, deu certinho. Então, Eu vou ter uma terceira convidada, que vocês já conhecem. Nós estamos agora com a proposta aqui das lives no Sincor. Então, assim, Uhum. quinzenalmente, né, a gente traz aqui as lives, eu, a Marília, a Fernanda, nós somos embaixadoras, a gente reveza aqui as lives no Sincor. E a gente vai sempre agora convidar um embaixador regional para participar com a gente. Ah, que Então, legal. hoje eu vou convidar a Cíntia, da Diversa Seguros, que ela é embaixadora aí de Belo Horizonte. E Que ela é bom. uma conhecedora também dos produtos de vocês, ela vai ajudar a Sim, gente aqui. que Eu bom. vou Nossa grande chamar ela aqui. parceira. Vou mandar o convite aqui para ela. E enquanto ela aceita, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Aí se a Janaína pode falar primeiro, depois a Mari. claro. Bom, boa noite. Agora que deu tudo certo, né? De verdade, no Instagram, quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Agradecer o convite, né, do Sincor. Eu acho que essa trilha e o evento que a gente está falando das cidades protegidas, ele tem para a Sabem, que é uma seguradora de pessoas que dorme e acorda pensando em como proteger pessoas, tem total sinergia, né? Eu participei presencialmente do primeiro, da abertura em BH, e as meninas têm, né, estado presentes nas outras agendas, né? Mas ter a chancela do Sincor só fortalece, né, a nossa marca, né, e apoia o nosso modelo de negócio junto aos corretores, né, porque a intenção principal, além da nossa principal atuação, que é proteger pessoas, é trazer portfólios diferenciados, né, customizados e receitas adicionais para o nosso parceiro, que é o corretor de seguros, né. Uhum. Então, eu trabalho com seguro já há alguns anos, né? Trabalho com seguros desde 2001, mas como especialista de seguro de pessoas há 10 anos, né? Ah, tá. Passei por várias seguradoras, né? Comecei minha carreira na Itaú Seguros, passei pela HDI, passei pela Alfa, pela Porto, e pela CNP, antes de estar aqui na Sabem, e estamos nesse contexto de criar portfólio e soluções diferenciadas para o corretor na Sabem desde 2021, né? Então, ainda que a empresa tenha 53 anos, a gente costuma dizer que é uma startup de 53 anos, né? Porque sim, aqui nós temos a relação da seguradora com o parceiro, ela é uma relação muito próxima, muito pessoalizada, vamos dizer assim, né? E com isso a gente consegue realmente atender e ouvir projetos e propostas que caibam dentro de uma subscrição de seguro de pessoas para compor portfólio e levar soluções disruptivas para o parceiro. Isso aí, Mari. Meu nome é Marinalda Dias, né? Carinhosamente chamada pelo mercado de Mari, né? Tenho 25 anos de mercado, sempre atuando em seguros de pessoas. É uma função que eu amo, né? Eu amo ser securitária e amo trabalhar com seguros de pessoas. Sou uma Sabem 2 anos, né? Venho para essa área de expansão corretor, né? Trazendo minha experiência de mercado junto com os corretores mineiros. Sou responsável também pelas regiões Centro-Oeste, Norte, Minas e Espírito Santo.
É um grande prazer estar com vocês hoje, né? E como a Jana disse, esse projeto Cidades Protegidas é muito grandioso, né? A gente inserir o poder público e os cidadãos, né? Trazer para a população o que é o seguro, né? De forma geral. A nossa amiga Cíntia, ela tá com algum problema, não tá. Aqui para mim tá aparecendo a mensagem que ela não tá conseguindo entrar. Então eu não sei se é da plataforma, mas eu vou continuar tentando, Cíntia, daqui uns minutinhos, tá? Novamente. Se não der, infelizmente, é coisa da plataforma mesmo. Às vezes aceita só 3, né? Já tive live que foi derrubada antes de completar 1 hora, então acontece. Vai dar É, certo. nós que agradecemos também a Sabem, né, pelo apoio, e é sempre importante a gente ter quem fala, né, sobre os seguros de vida. E aí eu já começo com a primeira pergunta, fazendo aqui que eu sei que tem no portfólio de vocês, que é um assunto que a gente vai tratar aqui bastante sobre os seguros, que não serve só para quando a pessoa não está mais aqui, quando a pessoa vai embora, que é o seguro de vida mais conhecido, né? Eu não vou usar a palavra aqui, porque depois o vídeo fica gravado, isso é ruim para a plataforma depois derrubar a gente, tirar o vídeo. Mas para quando a pessoa vai de arrasta, infelizmente, né? Todos temos esse destino e todo mundo acha que o seguro de vida é só para isso, e eu queria que vocês falassem do produto de vocês. Então, a Sabem, ela tem um viés muito grande de customizar, né? A gente costuma dizer, assim, nos nossos bastidores, né? A Sabem é uma seguradora de pessoas, Cíntia, mas que conversa com todos os ramos, né? Então, hoje, nosso portfólio, ele compõe mais de 50 assistências. E por que nós temos tantas assistências, tá? Porque o que a gente quer trazer para os corretores, né, além de trazer novas oportunidades, é quebrar esse paradigma de que o seguro de vida só pode ser usado na morte, Na né? perda. Na vida, né? Não, na verdade, não pode ser usado só em morte, né? Depois que a pessoa morre. Então, o que a gente traz é que o melhor seguro é aquele que pode ser usado em vida, que pode ser usado no bem-estar, né, na saúde, como um telemedicina, uma consulta a preço fixo, uma assistência lá, uma assistência PET, né? Então, nós preocupamos em atender o segurado em várias áreas da vida dele. Seja na área financeira, com perda de renda, seja na saúde e bem-estar, né? Então, a gente tem essa preocupação. E o seguro de vida é para a vida. Na verdade, o que a gente também tem aqui, eu acho que tem um grande peso e responsabilidade, tanto nosso como seguradora, quanto de vocês, né, que são a distribuição da proteção, né, porque por fim eu subscrevo o risco, né, mas por fim acho que tem um papel importante da gente desmistificar essa questão realmente de que proteção fica para quem está aqui e quem partiu não usufrui disso, né? Então, a nossa missão é trazer essa fala para produtos de uso em vida mesmo, tanto com a questão das assistências que a Mari mencionou, e sim, quando você fala de uma assistência embarcada numa cobertura de risco de pessoas, você tem uma possibilidade de uso maior até do que quando a gente está plugada num patrimônio. Então, só né, exemplificando isso. Deu um delayzinho dela. Ô, Cíntia, se apresenta então para o pessoal, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Utilizar essa assistência vinculada ao meu CPF. Então, ela não está atrelada ao meu bem. Então, se eu tenho se eu tenho mais de um carro na minha casa, eu posso fazer a utilização do serviço de assistência. Se eu tenho, por exemplo, uma assistência lá, como a Mari comentou, uma assistência residencial, mas eu estou numa casa que eu aluguei no Airbnb lá em Minas, lá em BH, lá em Capitólio, eu vou usar a assistência da minha a minha assistência residencial da minha pólice de vida para trocar um chuveiro. Então, você tem uma percepção maior da utilização porque ela está vinculada ao CPF. Então,
eu sou o dono daquele pacote de assistências. Então, isso traz uma percepção, e quando você começa a contabilizar os serviços que você usou e trazer isso para de um ganho financeiro, eu deixei de gastar tanto, porque eu tenho uma proteção e também tenho esse serviço, ele começa a mostrar valor, né? E fazer com que o cliente continue a pagar a recorrência para continuar usando aquilo. Então, esse é um viés. E o outro viés que eu acho que também é muito interessante é trazer isso para o risco, propriamente dito, né? Então, normalmente, o que a gente fala quando fala de um seguro de vida? A gente fala da morte de qualquer causa, a gente fala da invalidez, mas a gente tem, como a Mari mencionou, cobertura de perda de renda, que é uma cobertura de muito apelo quando a gente fala de desemprego, né? A gente sabe que o Brasil tem um índice muito grande de desemprego e tem também um índice muito grande de trabalhador informal que tem uma perda de renda por incapacidade física temporária. Então, a gente tem uma base importante, por exemplo, de motorista de aplicativo. Ele é um profissional informal, né? Ele não tem uma carteira assinada para comprovar uma perda de renda por desemprego, mas ele pode ficar afastado e deixar de ter aquela receita. Então, a gente tem o viés do perda de renda por incapacidade física temporária. Então, você traz um apelo de proteção financeira subscrito numa carteira de vida, né? A gente tem a cobertura de área de internação hospitalar, de área de incapacidade temporária, doenças graves, né? Que tudo isso é cobertura de risco, né? Mas quem é o beneficiário do contrato é o próprio titular, né? Então, além da questão das assistências, que ele sim contrata e faz usufruto disso, tem essa questão do amparo da seguradora com coberturas de risco também, né, que gera um prêmio, ele paga para ter essa cobertura e ele transfere esse risco para a seguradora, né? Então, eu acho que tem essas duas linhas quando a gente fala de customização e proteção pessoal no viés aqui da Sabem. Ô, Cíntia, se apresenta aí para o pessoal e aí eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Fiquei sabendo que você é uma grande defensora da Sabem, que vende vários produtos. Eu quero saber o que você mais comercializa aí, que solução que você repassa aí para os seus segurados da Sabem. Então, meu nome é Cíntia, sou da Diversos Seguros. Além de corretora, ainda sou embaixadora do Sincor. E realmente, eu tô com a Mari aí desde quando ela começou na Sabem. E o meu foco maior é o APP, que é o seguro para passageiros. Isso mesmo. E aí, se você me permite fazer um complemento e o porquê que a gente conseguiu conquistar a Cíntia, né, nesse contexto do APP, também tem algo muito relacionado ao que a Mari trouxe. A Sabem, ela busca proteção pessoal independente de qual é a carteira do corretor. Então, não necessariamente eu trabalho só com corretores de benefícios, como você comentou no começo da sua fala, né? Eu trabalho com corretores especialistas em transportes, corretores especialistas em frota, corretores especialistas em risco de engenharia, porque em todas essas operações tem pessoas, né? Uhum. A nossa intenção é ter produtos e soluções para proteger essas pessoas dentro desses contextos, né, por isso que as cidades desprotegidas têm bastante a ver com o nosso negócio. Mas quando eu falo de um APP, como a Cíntia comentou, numa carteira de pessoas e não numa carteira onde o fato gerador do risco é um evento com o carro, eu amplio a cobertura de risco, né? Porque uma vez que eu tenho um seguro de acidentes pessoais dentro de uma pólice de automóvel, eu preciso que exista colisão para poder pagar um possível dano, né, um óbito de uma pessoa que está dentro daquele carro. Quando eu faço isso numa carteira de seguro de pessoas, eu tenho não necessariamente o fato gerador da colisão, e sim um evento de morte, invalidez ou despesa médica hospitalar, ou que ele tem contemplado no contrato, amparado por essa pólice. E aí eu vou trazer isso para um exemplo real, para ficar mais claro. Eu tenho uma pólice de acidentes pessoais passageiros para um caminhoneiro, para um caminhão, tá? Se esse caminhoneiro para o caminhão ali no acostamento para trocar um pneu e ele é atropelado, na pólice do caminhão, ele não tem cobertura no APP, porque não aconteceu um evento com o caminhão. O fato gerador não foi uma colisão. Mas na pólice de acidentes pessoais passageiros da Sabem, né, numa pólice que é feita com uma subscrição no seguro de pessoas,
ele tem cobertura de risco, porque ele estava naquele trajeto com um caminhão que tem uma proteção, né, um seguro de acidentes pessoais passageiros, e o evento foi o acidente com aquele condutor. Então, se ele trocar um pneu e acontecer algum evento, se ele tiver, for arrumar a lona e cair, quebrou o braço, tem um DMHO, se ele fizer uma parada no posto de gasolina, que é muito comum, e ele for assaltado, levar um tiro e falecer, ele tem cobertura dentro da cobertura, na cobertura básica, ou pode... Mesmo fora do caminhão, né? Sim. O risco, ele não é só dentro do caminhão que eles têm um risco, né? Exatamente. E a nossa intenção de proteção, ela é tão ampliada com esse produto, que inclusive eu tenho a possibilidade de proteger as pessoas que estão envolvidas no acidente. Então, além de eu ter a proteção para condutor e passageiro dentro do veículo, eu consigo estender para vítimas fatais que estão envolvidas nesse acidente. Então, de novo, esse caminhão bateu num ônibus, morreram 12 pessoas, 15. Essas 15 pessoas podem ter a cobertura do nosso contrato estendidas para o óbito, né? Então, é algo de responsabilidade a terceiros, contemplando a pólice de vida, porque existe o fato gerador daquele caminhão ou carro amparado pelo risco de APP, que eu consigo estender isso para terceiros envolvidos, né? Não regulo no RC, regulo numa carteira de vida como cobertura de morte acidental. Então, é bem, assim, o contexto dele é realmente transferência de risco para a seguradora em todos os viés, tanto de quem está dentro ou de alguma responsabilidade, alguma coisa do proprietário do caminhão ou da transportadora que seja, quando relacionado com dano a terceiro, né, com um óbito, né, um dano pessoal. Perfeito. E completando aqui rapidinho, né, Angélica, nós que trabalhamos com seguro, somos seguradores, vocês também como corretores, né? Quando acontece o sinistro é que a gente entrega o que a pessoa comprou, seja qual que seja o ramo, né? Então, a nossa preocupação é fazer essa entrega, né? E voltando novamente, né, para o seguro que se usa em vida, né, no app também, a gente tem essa preocupação de colocar algum tipo de assistência, a não ser as triviais, né, as coberturas triviais. Então, nós temos uma assistência PET. Ah, mas por que uma assistência PET? Quando acontece um acidente, o SAMU ele vai socorrer a vítima do acidente. O animalzinho de estimação, ele fica largado, né? Então, a gente criou essa assistência dentro do seguro de APP exatamente para isso, para amparar também o bem que a pessoa carrega, bem mais precioso, né? Seja ele o animal de estimação também. E a gente traz também dentro do app uma assistência 24 horas, com reboque e socorro mecânico. Então, a nossa preocupação é amparar o segurado em qualquer momento. E isso aí, pelo que eu vi, né? Eu fiz o treinamento essa semana, a Raquel me explicou bastante coisa lá do sistema. Eu consigo ir fazendo a cotação e colocando as coberturas adicionais ali, já vendo o prêmio que isso aí vai ficar, né? Exatamente. Você consegue compor ali uma coberturas diferenciadas para o seu cliente, né? De acordo com o perfil dele. Ah, é um caminhoneiro, deixa eu pensar aqui num DIT, deixa eu pensar aqui num vítima de crime, deixa eu pensar numa cobertura mais ampliada, né? Então, você consegue customizar bem ali. E aí também tem algo que vale a pena a gente falar, né, que a intenção, como a nossa intenção é proteger pessoas, eu não tenho necessariamente uma validação do risco do casco. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dentro da operação algumas categorias que possivelmente podem ser recusadas pela seguradora do casco. Então, assim, quando a gente fala de veículos blindados, que as seguradoras têm uma certa limitação de aceitação, quando eu falo de um usuário jovem, que ele tem possivelmente um risco muito mais agravado no casco, quando eu falo de um bug, né? Quando eu falo, a gente aqui, eu
a Sabem é de Porto Alegre, eu inclusive estou na matriz hoje, mas eu moro em São Paulo, e lá a gente chama de carreta furacão, não sei como que chama aí É o trem da alegria. Então, A Carreta da gente, alegria, inclusive, ama fazer. A gente é a rainha da a gente tem carreta furacão. um caminhão adaptado, mas que conduz muitas pessoas lá dentro. Então, existe um risco concentrado de pessoas ali. Então, E é um seguro obrigatório também, né? é obrigatório. Eu ia também chegar nesse ponto. Então, ambulância, claro, eu não vou proteger o acidentado, né, o doente, mas sim o médico, sim o enfermeiro, ou o próprio acompanhante. Então, quando a gente fala disso, eu não estou avaliando qual é o risco do carro. Se é um carro com mais antigo, se é um carro mais novo, se é um jovem, não. Eu estou protegendo as pessoas que estão dentro daqueles veículos. Seja ele um veículo carreta furacão, um bug, uma ambulância, eu estou interessada em proteger as pessoas que estão lá. E aí, nesse contexto que a Cíntia trouxe, tem algumas regiões do país que, claro que a NTT faz uma regulamentação e fala de proteção para motorista, né, caminhoneiro, mas não tem braço para regulamentação, né? Agora, o estado de Minas Gerais inteiro e o estado do Rio de Janeiro são 2 estados que têm uma obrigatoriedade de contratação de seguro de acidente pessoal passageiro para transporte remunerado de passageiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é só a empresa de ônibus, a aviação que precisa. É a carreta furacão, porque eles cobram para cada um entrar, como a Cíntia falou. É o motorista de Uber, é o motorista é o taxista, é o motorista da van escolar. A região de Minas Gerais, a Mari tem bons parceiros, bons corretores que demandam muito do nosso negócio, porque pensa o seguinte, quando a gente entende o contexto de que a proteção, ela não quando a gente faz no casco, ele precisa ter o evento da colisão, e a gente entende isso, a gente começa a ofertar isso para várias possibilidades, várias personas. Pensa uma van escolar, no momento que a van a criança está saindo, descendo ou subindo da van, ela pode ter um evento de caiu, bateu a boca, quebrou um dente. Então, o embarque e o desembarque da van escolar, ela é amparada dentro do APP. Quando que, se tivesse lá, dentro da colisão do casco, nunca teria uma indenização. Então, ela é bem mais ampla e protege realmente essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto da proteção da placa. E isso faz muito sentido quando você começa a identificar essas pessoas. Então, claro, em Minas e no Rio é obrigatório. Então, se não estão, né, a Cíntia está fazendo dos clientes delas. Mas se o corretor não está fazendo, faz só a pólice da van escolar e não faz do APP, ele tem que fazer o APP com alguém, porque se ele não apresenta isso para o órgão regulamentador, para o Detran, não sei qual que é o nome da entidade, ele não consegue a licença para dirigir esse carro e levar essas crianças, né? E toda vez que ele renova a habilitação dele de transporte remunerado de passageiros, ele precisa apresentar o bilhete do APP, tá? E aí, dentro do sistema que você comentou que a Raquel, né, te treinou, é um sistema muito parecido com o de automóvel. Então, ele faz endosso, ele, trocou a placa, ele vai lá e faz a troca dos dados do veículo. Ele vai incluir um veículo, ele vai excluir um veículo, quando a gente fala de uma frota, você consegue fazer tudo em tempo real. E na questão da emissão de um bilhete, porque ele precisa apresentar o bilhete quitado para ter a concessão, né, a habilitação do órgão regulamentador, também é feito tudo no sistema. Então, você faz a cotação, transmite a proposta, emite o boleto tem um QR Code de Pix, paga, e na hora ele já baixa a pólice. Então, você apresenta a pólice com o comprovante de pagamento e já consegue a liberação do órgão para fazer a habilitação do transporte remunerado, vamos dizer assim. Então, tem bastante apelo esse produto, de verdade. E é ágil, né? É rápido, né? Pelo que você está falando. Sim. E nós temos aqui um espectador hoje do exterior, nós estamos internacional hoje, ó. O Gustavo está em Portugal, está mandando um abraço aqui, ó, direto de Portugal. Cidades protegidas na Europa, olha só.
Boa noite, Rompendo Moisés. Boa fronteiras. noite. Ó, o pessoal foi chegando aqui. A gente falou aqui bastante, né, da cobertura de acidentes pessoais passageiros. Sempre que a gente vai ter a live, a gente solta um dia anterior lá no Instagram do Sincora a caixinha de perguntas. Então, a gente teve algumas perguntas pertinentes aqui, que já vai estar aqui nas perguntas nos assuntos que a gente vai abordar. E aí teve uma que eu achei muito interessante, que ela fugiu um pouco do que a gente ia falar. Então, eu já vou perguntar ela aqui. Que foi uma pergunta assim: a Sabem pretende trabalhar com cobertura só de acidente ou para doença também? Eu achei bem curioso nesse sentido que a gente sempre fala AP, 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 mas eu sei que tem algumas coisas que dá para enquadrar nisso daí, né? Na Sim, verdade, né, a Sabem, a gente fala muito de AP, né, porque a Sabem, ela vem muito do crédito, né, mas hoje nós temos muitas coberturas dentro do VG, inclusive doenças graves, Ah, né, a gente está muito adaptado às convenções coletivas. então Então, eu nós acho que é essa temos. percepção mesmo, a percepção de que às vezes é só um acidente pessoal, né? Mas não é, né? A gente tem, nós temos seguro viagem, nós ranqueamos já o 15º lugar, né? Na SUSEP o 13º. décimo Subiu dois. terceiro, a gente já Ó, subimos dois já, pulamos do 26º já para o 13º no seguro viagem. O prestamista, nós somos também muito fortes, né? Pela, principalmente por causa do crédito, né, Jana? Então, nós Isso. temos assim nosso portfólio é muito diversificado, né? Apesar da gente falar muito do app para essa customização, mas a gente consegue colocar as assistências, customizar também em outros produtos, né? Dentro do VG, dentro de um prestamista, dentro de um perda de renda. Então a gente tem ali portfólio e atende bastante garantias. Eu acho que só é importante a gente ressaltar, e aí eu acho que cabe essa fala para a gente contextualizar. A Sabem, ela tem eu comentei de 2021 para cá, que a gente tem esse viés mais endossado e fortalecido na distribuição no canal corretor, mas a gente tem, é uma empresa bem estruturada em canais de distribuição, né? E sim, todos os produtos de pessoas nós temos aprovados na SUSEP, e hoje todos com arrecadação de prêmio, tá? O que a gente não tem é porque ainda não, né, não apareceu demanda, mas, por exemplo, eu ia falar, por exemplo, da carteira do educacional, eu não tenho uma nota técnica de educacional ainda, mas eu faço todo um viés de prestamista remissivo, que é uma carteira específica de prestamista, que está atrelado a uma mensalidade, a uma arrecadação recorrente, que tem um cedente, que tem um credor, né? Eu não tenho um bem, mas eu tenho um serviço, eu tenho um pagamento mensal de algo, e a gente entra com seguro de prestamista remissivo numa escola, por exemplo, que o mercado anteriormente, tinham as seguradoras que trabalhavam com educacional. Então, eu tenho solução dentro do meu portfólio para, assim, atender, né, toda essa carteira de seguro de pessoas. E hoje a seguradora está bem estruturada em canais de distribuição, né? Então, eu fico responsável por toda a atuação no canal corretor. Nós temos hoje a gente tem essa missão importante, e conta muito com o apoio do Sincor, de ampliar ainda mais essa distribuição e ter ainda mais parceiros, né, vinculados à Sabem para multiplicar a nossa marca, o nosso modelo de negócios. Mas hoje a gente tem mais de uma operação que tinha nada em 2021, a gente tem hoje mais de 1.500 corretores cadastrados, né, na companhia. Nós temos uma esteira de afinidades, e o seguro de afinidades, ele, na verdade, tem esse viés de distribuição em balcões diferenciados, o tal do embedded, né, o seguro embarcado, mas com um ticket pequenininho e uma volumetria importante de vidas. Então, tudo que a gente fala de distribuição em banco, em varejista, em utilities, que são essas contas de energia, que é a conta de energia ou a conta da internet, que possa embarcar ali um benefício de um AP ou de uma CAP ou de um serviço, a gente tem essa frente e o Thiago é o responsável pela operação do Afinidades.
e mais recente uma esteira de seguro viagem, né? Que é esse trabalho que a Mari comentou. É um trabalho recente, mas a gente já nasceu grande, né? Então tem uma arrecadação de prêmio bem importante, tem esse destaque já no ranking da SUSEP de 13º lugar em arrecadação de prêmio, então isso é muito legal para a gente, porque esse ano a gente começou realmente a ter mais corpo em arrecadação de prêmio em outras carteiras além das clientes pessoais, que por todo, né, a nossa trajetória antes de 23, 24 era o nosso a principal carteira em arrecadação de prêmio aqui na companhia. Mas hoje a gente tem todas essas linhas de negócio já com prêmios importantes arrecadados, né? E tem também uma esteira de venda individual, né, que é a Ana Paula, que está à frente. Então a gente tem corretor, viagem, afinidades e uma esteira de venda individual que tivemos com a Cíntia também um tempo atrás no call center, que é uma venda B2C, vamos dizer assim, de produtos também de assistentes pessoais com benefícios, com assistências, e que também tem esse conceito de distribuição via call center ou, né, jornada de autocontratação, mas um relacionamento com os nossos meios de cobrança, junto com cobrando direto do cliente e o corretor recebendo essa recorrência de carteira do Vida. Isso aí seria essas operações que você cita, para a gente poder ter um entendimento maior, até para passar para os corretores aqui, seria a figura de um estipulante, que seria aquele CNPJ que estaria acima dessas vidas, e aí teria uma maneira de ir controlando isso via, enfim, o que eles conseguirem controlar de entrada e saída dessas vidas, né? Nessa apólice que vai ter um estipulante, não é isso? Quando a gente fala da distribuição no formato de vida individual, basicamente são produtos pré-formatados que a gente pode ter não necessariamente, a premissa é que exista uma volumetria de leads, né? Porque você faz uma divulgação desse produto em massa também, né? Mas não necessariamente ele precisa ser uma apólice estipulada, né? Porque o estipulado é objetivo. Então, se eu tenho uma operação de uma grande empresa de call center que faz cobrança e quiser vender um produto de seguro, a gente pode construir isso a 4 mãos, entregar o produto, entregar um meio de cobrança, remunerar a operação através dessa venda fonada ou uma venda, né, estimulada por né, WhatsApps e afins que tenham uma conformidade. A grande questão dessa distribuição do venda individual, que a gente fala que é um produto de assistentes pessoais combado com serviços para ter uma recorrência de preço, como se fosse uma mensalidade, vamos dizer assim, ela tem esse viés importante de conformidade, né? Muito por conta de a gente ter a certeza da adesão do cliente, porque como você tem a venda fonada, ele tem um parâmetro de script, né, um roteiro que precisa ser validado para que seja uma venda sem nenhum problema, né? De realmente intenção de compra desse usuário final, desse CPF, desse B2C, mas a gente tem todo esse contexto, esse formato de distribuição com uma esteira, que é a esteira da Ana Paula do Venda Individual. Então, se alguém aqui do grupo, né, tiver relação, às vezes, não conheço desse negócio, mas eu posso te apresentar alguém, a gente tem como fazer isso, apoiar o corretor ou o parceiro nesse formato de distribuição. Assim como a relação da afinidades. Eu conheço, né, um grande varejista, eu conheço, ou um pequeno, eu conheço uma pessoa que tem lojas de calçados, que queira vender um outro produto no balcão. A gente também consegue apoiar e conduzir isso na esteira de afinidades, né? E dentro do canal corretor, esse portfólio um pouco disruptivo também é algo um pouco de provocar o corretor a olhar o que ele tem dentro de casa e criar essas demandas junto com ele, porque às vezes está muito focado no dia a dia de renovar a frota, renovar o individual, a apólice de automóvel, renovar o saúde, e essas soluções diferentes que podem trazer uma receita adicional e recorrente para ele passa desapercebido, né?
Então, por isso que a Mari está sempre muito pertinho dos nossos parceiros, né, e dos novos, porque isso realmente é pensar fora da caixa. E às vezes vocês estão ali direcionados no dia a dia da operação mais trabalhosa, talvez, do automóvel, e essas oportunidades passam, né? E aí alguém, né, a gente aqui na criatividade, fica provocando vocês para pensar dessa forma, usar a Mari, usar a nossa estrutura para fazer essas implantações e a receita começar a aparecer, né? Muitos dos nossos negócios nasceram de projetos que a gente tinha uma projeção de base e que hoje ela é real, né? Mas era uma intenção de negócios que virou um produto de portfólio, inclusive, né? A operação de perda de renda nasceu assim. Quando a gente fala de uma perda de renda sozinho, eu desvinculo, o beneficiário é o titular. Então, realmente, ele compra um produto de proteção financeira para ele. Claro que tem as premissas, a elegibilidade, mas se ele cumprir a elegibilidade e ele perder o emprego, ele recebe parcelas que ele contratou na apólice, né? Então, pô, mas isso é um seguro de vida? É, um seguro de vida, né? Com uma conotação de proteção financeira. E uma Ó, forma também, desculpa. Só vou ler o comentário do Moisés e te passo a palavra. O Moisés falou, ó, a Mari fechou comigo esse mês uma apólice de vida com funeral, assistência residencial para um clube de benefícios. E o detalhe, o produto da assistência 24 horas no residencial com custo e coberturas excelentes. Amanhã nós vamos lá visitar o estipulante, inclusive. Olha só, clube de E benefícios. completando o que a Jana falou, né, são oportunidades que às vezes a gente deixa passar como provedores de internet. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que as pessoas, principalmente da classe D e E, elas acham o seguro de vida intangível. Mas por que é intangível? Porque elas pensam que é caro, né? E essa é uma forma de nós tornarmos o produto, o seguro de vida acessível, né? Que vai, acho que vai muito de encontro com o projeto Cidades Protegidas, né? A gente falar ali como que a gente, como segurador, quando eu falo segurador, não só a sociedade seguradora, né? Eu falo também vocês, corretores. Como a gente levar o seguro para classes mais pobres, né? Classe D e E. Né? Como eu posso ajudar uma pessoa a ter uma assistência funeral? É tornar isso tangível a elas, né? Através de um provedor de internet, através de um varejista, como a Sabem faz muito bem isso, né? O Tiago, ele é muito excelente nessa abertura de canal, né? Então eu acho que é tanto o nosso papel como segurador e como corretor é transformar, deixar mais vidas protegidas, né? Talvez ali para a gente 20 mil seja pouco, mas para uma família que perde ali o provedor, né? Esses 20 mil ele se torna muito, né? E a gente pode tirar um exemplo do DPVAT. Hoje as famílias estão desassistidas, né? As vítimas de trânsito estão desassistidas. E na minha carreira, o que me fez ver que eu tenho um papel muito importante foi um atendimento de DPVAT, que a gente pagou uma senhora, né? A gente fazia o atendimento e ela recebeu o seguro DPVAT. Então, depois ela foi agradecer e falou assim: olha, era 13.500, ainda é, né? Muito pouco. Ela falou: olha, com esse valor eu paguei o funeral e dei entrada no lote que eu moro, no barracão que eu moro. Então, a gente tem que pensar no seguro além só da morte, né? Além claro que você vai presentear alguém depois que você não está aqui, né? Essa pessoa vai ser beneficiada, mas a gente tem que tornar a saúde mais acessível, né? A gente tem que tornar uma assistência mais acessível, assim como vocês, corretores, né? Torna através de um financiamento de veículo um sonho que antes era inacessível, acessível, né? Então, acho que o nosso papel como segurador é isso, é trazer o seguro cada vez mais acessível
e que eles possam utilizar ali no seu dia a dia mesmo, em casa, seja numa assistência PET, seja para comprar um medicamento, seja para fazer uma consulta. A Então, telemedicina, acho né? é isso aí, Ah, eu acho que o telemedicina, depois da pandemia, né, ele virou uma coisa muito importante, né? Quem imaginava fazer uma consulta assim, a gente faz uma consulta assim, né? ela tá mais E aceitável agora, tá mais né? aceitável, exatamente. Pelo. E desafoga, de certa forma, o SUS, né? Sim. Desafoga. Então, eu vou fazer uma consulta, eu não tenho R$ 500 para pagar, mas eu tenho R$ 50 que eu posso pagar lá o pediatra para o meu filho, ao invés de expor ele mais ainda numa fila de uma UPA, né? Então, acho que o nosso principal objetivo é esse, né? Trazer dar acessibilidade à população a serviços, né, que elas acham que não têm acessibilidade, né? E aí a E gente aqui eu tem. vou. Oi, desculpa. Não, só uma pergunta rapidinho, porque sempre que a gente fala em seguro de vida, a gente tem a questão da idade. Então, eu queria que vocês falassem, por exemplo, o mínimo e o máximo que aceita, para a gente ficar com isso em mente na hora de Tá. ofertar, inclusive. Pensando numa. Vamos falar primeiro do viés do risco para habilitar serviço, né? Quando a gente fala, e a gente costuma dizer muito que o AP é um seguro democrático, né? Porque o risco de uma pessoa falecer, né, uma perda humana por acidente, ela é independente da idade, né? Então, existe para a pessoa de 70, para a pessoa de 14, para a pessoa de 10, para a pessoa de 20, não, 10 não, a pessoa de 20 é o mesmo risco, né? Morte acidental, todo mundo está dentro de uma mesma, de uma mesma subscrição de risco. Então, quando a gente fala de acidentes pessoais, normalmente a gente tem a idade máxima aqui de 70 anos. E aí, por que eu falei que é o seguro democrático? Porque a precificação é igual, se todo mundo tiver o mesmo capital, vai ser o mesmo preço, né? E ele sim é algo que muito fácil você plugar ele a benefícios, como a Mari comentou, né? Então, você quando fala de serviço, você não olha, como eu falei, a idade do bem, então o carro na assistência 24 horas, tanto faz qualquer o carro. A assistência lá de residencial que tem a geladeira, é a geladeira. Se ela é nova, se ela é velha, é a geladeira, né? E aí também a questão da utilização das assistências, eu não faço uma limitação de faixa etária, vou usar uma telemedicina, se é uma telemedicina familiar, é o titular, é o cônjuge, é o filho, independente da idade. Só fazer um parênteses e aproveitar essa fala, a Mari comentou dos serviços de saúde, né, assim, endossou a telemedicina, a gente fez questão de ter alguns serviços que são meio que com a nossa... Só a gente tem, vamos dizer assim, né? A gente não encontrou ainda ninguém no mercado com esses serviços, que são, acho que, 3, são serviços mesmo, que é o saúde completa, ou saúde, com um valor de consulta já definido, né? A gente não fala que é com participação porque não é plano de saúde, mas ele já sabe que ele paga R$ 50. Então, tem um rol de 21 terapias atendidas, né? 21 especialidades, e ele sabe que toda vez que ele usar, ele vai pagar R$ 50 nessa consulta, né? E então, isso ninguém tem, porque normalmente é desconto em consultas. Esse é um valor já pré-fixado de R$ 50. O outro é um reembolso de medicamento, que ele não é um desconto, é um reembolso, então tem uma elegibilidade, ele compra o remédio em qualquer farmácia, com uma prescrição médica válida, e tem lá um reembolso de um certo valor dentro do ano. E um outro é uma assistência de quebra de tela celular, né? Eu acho que mais do que pessoas, existe celular em carro. Então, isso também é bem legal, é um serviço que você pode plugar num AP. E aí, a tua pergunta original foi a idade, a gente falando de acidentes pessoais, 70 anos. Quando a gente fala de vida, que é um mal de qualquer causa, vai depender do grupo segurável, vai depender se é uma encampação, vai depender se é um seguro novo, né? Mas de praxe, a gente tem ali até 65 anos. E quando a gente tem
faz uma análise de um grupo, vai muito do negócio, né? Então, respondendo a tua pergunta, 70 para o AP e 65 para o VG, sem contextualizar que é uma migração, né? E aproveitando que você citou aí a questão de, né, vida em grupo e tudo, uma das premissas também que eu percebi dessa ABM é a questão da customização, né? Então eu queria, assim, às vezes, não sei, a Mari que está mais por dentro dos pedidos dos corretores, o que você recebe aí de demanda que você consegue customizar, que você pode dar de exemplo para a gente? Então, telemedicina é sem dúvida o pedido assim principal, sabe? Doutor online. Mas o que a gente mais recebe mesmo é telemedicina com a assistência lá, eletroassiste, funeral, assistência funeral, praticamente todas as cotações ela vem com o pedido da assistência funeral. O reembolso de medicamento genérico que a Jana citou, que a Janaína citou, né? E esse saúde, esse consulta a preço fixo de R$ 50. O que geralmente os corretores trazem para a gente, né? Principalmente esses cartões de benefício. Falando da acessibilidade, né? São custos acessíveis. Então, ele monta ali como se fosse uma assistência para quem não tem plano de saúde. Então, a pessoa fiz uma consulta, uma telemedicina. O médico me mandou para um ambulatório. Eu tenho ali uma consulta a preço fixo, que eu posso consultar até 21 especialidades. E se eu for ao médico, eu posso ter um reembolso do medicamento genérico, que acaba sendo a devolução praticamente daquela mensalidade que eu paguei. Então, geralmente, os corretores, junto com os clientes, eles elaboram praticidade, né? Praticidade. Então, os destaques são esses: telemedicina, consulta a preço fixo, medicamento genérico e assistência funeral. E lembrar também, gente, que quando a gente fala em customizada, a gente pode lembrar também das convenções coletivas, né? Porque cada dia é uma surpresa diferente, de uma convenção diferente, então pode levar isso para saber, né? Sim. O que é legal. E a gente gosta... Desculpa, Jana, quer falar? Quando você fala da convenção coletiva, hoje é bem comum, né? No passado a gente tinha o sindicato patronal ou laboral num conjunto pensando em proteção e também tendo ali um viés de receita dentro dessas indicações de cobertura de risco, né? Passou-se um tempo e o sindicato não é mais remunerado por isso, não tem mais a contribuição sindical das pessoas, e passaram a compor, dentro de uma convenção, aqueles pacotes de benefícios, né? Então, hoje você tem lá o Vida, mas aí também tem uma mensalidade, que tem telemedicina, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, né? O que é legal de saber é que, como eu tenho um rol grande de assistências e também tenho o risco, eu consigo, num preço, atender os dois, né? Então, dá para fazer a composição do telemedicina, do apoio a mercado, não sei, junto com a cobertura de morte, invalidez, num preço só. Então, a gente também costuma fazer isso, né? Não é só o risco, além do risco tem as assistências que dá para a gente colocar num combo só. E a assistência funeral da SABM, a gente tem falado bastante da questão do AP. Ainda que eu tenha uma apólice que a cobertura de risco é de acidentes pessoais, quando eu falo de assistência, eu posso fazer uma assistência à morte de qualquer causa. Isso também é muito legal. Porque eu não preciso... Mesmo que a apólice não tenha esse amparo. O risco seja morte acidental, a assistência, ela é morte de qualquer causa. Então, também é um diferencial, né? Porque a maioria das seguradoras, ela traz isso como uma assistência vinculada ao risco. E aí você tem uma assistência de um risco de morte acidental e uma assistência de funeral só de acidente. E é complexo isso, né? Então, a gente faz o morte de qualquer causa na assistência. E também tem uma coisa boa. A gente paga, quando eu faço o pagamento da comissão para o corretor,
eu não pago só em cima do risco, eu pago também em cima da assistência. Então, nessas composições que a Mari comentou, de põe telemedicina, põe isso, põe aquilo outro, o pagamento da comissão é lá em cima do prêmio mais assistência, né? Então, Tá, tudo ali somado. vai. Ô, gente, o papo é muito bom. Quando é muito bom, passa e a gente nem Nem percebe que já vai sente. fazer uma hora Verdade. que a gente está aqui. Meu Deus, assim, e a cabeça, eu fui anotando aqui umas coisas, depois eu vou mandar as perguntas lá para Raquel, para a Mari, porque a gente vai, a cabeça da gente abre um leque, assim, você começa a pensar, nossa, eu conheço tal empresa, eu conheço tal operação, eu posso agregar isso, né? Mas, infelizmente, vamos chegando ao fim. Eu queria passar a palavra para a Cíntia, fazer as considerações dela, depois a Mari e a Janaína, para a gente despedir. E aí lembrar que a live vai ficar gravada, então pode ser compartilhada depois. Os temas aqui, tudo a gente vai conseguir rever depois e compartilhar. Gente, foi muito bom compartilhar, né, esses conhecimentos com vocês. Muito bom ter aprendido esses novos produtos. Eu acredito que, né, o pessoal vai ter muita possibilidade, né? A Sabem tem muito produto, muita possibilidade. E a Mari é ótima, atende a gente muito bem. Isso ajuda muito também nas vendas. Agrega demais a conta. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Então, eu agradeço, né, mais uma vez, parabenizo também o Sincor, esse projeto, assim, ele ele tem quebrado paradigmas no mercado, né, acho que vem trazendo o que a gente, como segurador, tem tentado, né, é mostrar o seguro de uma forma simples e prática e acessível. E o recado que eu deixo para os corretores é que nos demandem. Tudo nasce, o trenzinho da alegria nasceu da demanda de alguém, né? Nós, como comerciais, a gente tem a missão de trazer, de ser o porta-voz do corretor para a subscrição, né? Então, nos demandem, não existe seguro impossível que não dá para fazer, né? A gente criou produtos de uma convenção de corretor. De uma convenção de corretor nasceu o app Mobilidade, que hoje a gente cobre ali todos os seguros para os patinetes, bicicletas elétricas do Rio de Janeiro e São Paulo, né? E é oportunidade de venda também para o corretor. A gente criou o app Elevador também de uma demanda do corretor. Então, é muito importante trazer essas demandas, né, para a nossa mesa. A Sabem, ela quer ser ouvidos, né, para ouvir vocês e a gente ali criar de quatro mãos. Muito obrigada. E aí a Mari falou um negócio que eu acho que hoje em dia a gente, as seguradoras elas se uniram, fizeram fusões, incorporações e todas elas tornaram-se grandes transatlânticos, né? Transatlânticos maiores ainda, vamos dizer assim. E aqui a nossa operação, eu acho que é uma operação, acho que o principal diferencial é que é pessoal, né? São pessoas cuidando de pessoas que transferem, que protegem os clientes delas, que também são pessoas. Então, quando a gente tem essa proximidade, esse olho no olho, essa seguradora é um pouco mais pessoal, né? Não tão robusta, mas pessoal. Os negócios saem, a gente consegue fazer a implantação, as entregas que a gente se propõe a fazer, né? Eu costumo brincar que a gente abre a porta com o CPF, então, endossando o que a Mari falou, que a Cíntia falou, realmente a Mari é incrível, né? Uma pessoa de mercado que representa muito bem a nossa marca, tem contribuído muito com, né, a multiplicação da marca da companhia na região. Então, aqui, só endossando o que a Cíntia falou, a Mari é incrível de verdade, abusei dela, a gente é muito satisfeito com toda a entrega da Mari. E sem a Mari, talvez a gente não estaria aqui hoje, né? Mas também, se a Sabem, se o CNPJ não fizesse as entregas, nada adiantaria a Mari ter o CPF bonitinho, limpinho, porque, né, a Mari é legal, mas a Sabem não entrega. Então, tudo que tem acontecido na região
é muito porque a Mari tem essa abertura de porta com todos vocês e a gente vem por trás, né, como um CNPJ perene, robusto, pessoal, como eu falei, e que quer fazer negócio. Então, de verdade, contem mesmo com a gente, porque a gente precisa de vocês para desmistificar o seguro de pessoas, e todo mundo aqui querendo ganhar dinheiro e, né, fazer com que novas carteiras apareçam e que esses clientes continuem ainda mais amparados e protegidos, né? Obrigada mais uma vez e boa noite. Eu que agradeço, né, em nome do Sincor, e vou compartilhar minha experiência aqui pessoal, que o cadastro libera muito rápido na Sabem, a gente preenche, coloca tudo ali que precisa, no mesmo dia já liberou, já chegou o e-mail, já criei senha, já estava dentro do sistema, que é muito fácil de cotar, muito simples. E aí lembrar também, né, que pode mandar mensagem, se quiser mandar mensagem para mim, eu passo o contato das meninas, pode chamar a Mari e a Janaína também no Instagram dela, quem ainda não tem o cadastro, né? E agradecer também a Sabem, porque ela faz parte aí desse nosso público que a gente quer atender de uma cidade mais protegida. E lembrar de uma frase que o Gustavo sempre fala, que corretor de seguros, a responsabilidade é nossa. É nossa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Tá. tchau.